Rosa e os Feitiços do Mar, publicada pela 30 por uma linha, é a obra que hoje sugerimos para os mais pequeninos. Com textos de Manuela Costa Ribeiro e ilustrações de Carla Nazaré, este livro apresenta-nos a Rosa. E através desta menina, a autora revisita a sua infância e dá-nos a conhecer uma realidade distante da de muitas meninas e meninos dos nossos dias. É sobretudo a forma de revisitar a minha infância e efetivamente esta história está lá descrita dentro de mim desde essa altura, porque a Rosa existe, ainda está viva. É óbvio que eu parto dessa história e depois ficciono, quer dizer, a maior parte da história é ficcionada, mas a Rosa era efetivamente uma senhora que ia vender o peixe, que era a peixeira que ia levar o peixe à casa da minha mãe. Na Póvoa peixeira diz-se pescadeira, portanto era a pescadeira que ia vender o peixe à minha mãe. Não ouvia, era surda, mas mesmo assim conseguia perceber o que dizíamos se falássemos olhando para ela. Portanto, ela percebia tudo o que dizíamos pelos lábios. E quando éramos miúdos, eu e os meus irmãos, falávamos com ela, tentávamos falar por trás, de lado, e ela efetivamente não ouvia, e quando falávamos de frente ela ouvia. Portanto, isso exercia sobre nós um fascínio, e este fascínio ficou cá permanentemente, até que um dia resolveu saltar e a história saiu. E é uma homenagem à minha terra, porque a Póvoa de Varzim, sendo uma terra de mar, é também uma terra de terra. Também tem uma ruralidade e há algumas aldeias que são mais rurais. E eu sou de uma aldeia mais rural, que é Navais, e portanto conheço também um pouco essa ruralidade da Póvoa de Varzim. E era essa vontade que eu tinha de articular os dois ambientes e, efetivamente, a partir daquela história era possível. E foi por isso que eu decidi fazer. A homenagem à minha terra vem daí e vem também pelo facto de eu ter decidido utilizar os nomes de algumas das pessoas da terra, não é? Portanto, todas as personagens têm nomes reais e que eu fui buscar e que eu acho que são nomes de histórias. Tinha infância, a minha avó chamava-se Infância, que é uma coisa que ninguém se chama, e portanto eu fui buscar estes nomes precisamente por causa disso. Este é um livro para a infância, mas que é também um livro para adultos. Aliás, quase sempre a boa literatura para a infância é também uma literatura com que os adultos convivem com gosto, não é? É um livro onde, a partir da história de uma criança, exatamente num mundo que hoje já não é o mundo que nós conhecemos, na medida em que é uma criança cuja mãe passa fome, ela própria passa fome, caminha descalça pela aldeia, etc. A mãe é uma peixeira que vende o seu cabaz de peixe de porta em porta, mas o que importa sobretudo é que é uma história de vida de uma menina que vive o seu dia-a-dia despreocupadamente numa aldeia pobre, acompanhando a mãe na venda do peixe, e que um dia, enfim, que tem uma relação de bastante proximidade com a natureza, como é natural, na medida em que se trata de uma menina da aldeia que convive com toda a natureza que a cerca, e que subitamente é acolhida por uma doença que a torna surda e consequentemente muda. Rosa e os Feitiços do Mar, de Manuela Costa Ribeiro, com ilustrações de Carla Nazaré, é a nossa sugestão para os espectadores mais novos. O Ler Mais, Ler Melhor tem 3 exemplares desta obra para oferecer às 3 primeiras participações com uma frase original sobre o mar. Já sabem que devem concorrer através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com ou de mensagem na página do programa no Facebook. Boa sorte e boas leituras. Até amanhã.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.